Mas olha, quando eu voltei daqui de São Paulo, voltei para Campina Grande, eu comecei a trabalhar no hospital, lá em Campina Grande, o salário não era grande coisa, não. Mas o que eu fazia? Como era um hospital de pessoas financeiramente bem, né? Como eu atendia bem, e isso está na base da coisa, resolutividade. Não adianta você passar lá, dar uma mexida no doente e deixar para lá e você não resolveu nada. Eu cansei de voltar no hospital fora do meu horário de trabalho para atender de graça. Mas eu drenava o paciente depois. Sim. Tá? Como as famílias gostavam do atendimento, você tem noção? Meu primeiro carro eu comprei com um paciente particular. Eu atendia ele e a esposa, e era um senhor bastante rico lá de Campina Grande. E assim, a família me adorava, né? Então, era fazer o bem feito, porque dali depois... A fisioterapia tem que ter os fisioterapeutas hoje têm que ter um pensamento. Cara, se você está com uma dor que nada resolveu, quem tem uma dor crônica, uma dor incapacitante, uma limitação, ele vai pagar qualquer coisa para se livrar daquilo. Qualquer coisa. Entendeu? Mas ele precisa se livrar daquilo. Tem gente que sai do país atrás de solução. Se você é um profissional resolutivo, se você consegue resolver esse problema que ninguém conseguiu, cara, você vai se dar muito bem. Porque na hora que você conseguiu, aquela notícia ali vai espalhar. Entendeu? Eu tive um caso assim de uma colega lá de Maceió, fisioterapeuta excelente, ela trabalha com ombro e mão. E eu tenho uma médica que dá plantão comigo, e o marido dela fez uma cirurgia de manguita e congelou. Né? E uma vez ela me perguntou: Ângelo, pelo amor de Deus, ela já passou por 3 clínicas de fisioterapia, não melhora, me indique alguém. E eu indiquei essa colega. 3 meses depois, o cara tá jogando vôlei de novo. Uau. Entendeu? E essa colega médica, a esposa, bota a fisioterapeuta do céu para dentro. Resolutividade. Mas os caras não entenderam isso. Os caras acham que fazer dinheiro é atender muito, 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 muito. Beleza? Você ganha uma grana, mas você não está resolvendo o problema. O que vai acontecer daqui a alguns meses? Você fecha. E esse é um dos motivos pelos quais tantas clínicas fecham o Brasil afora. Né? Falta de resolutividade. Você sabe que eu aprendi isso na prática no meu 3º ano da faculdade. Lá na minha faculdade, a gente era responsável, o 3º ano da fisioterapia, era responsável pelo estágio de urogineco. E eu tinha um paciente, um homem, que ele tinha incontinência urinária. Ele não conseguia, Guto, sair do quarto e chegar no banheiro para fazer xixi. Ele fazia no caminho. Então ele procurou lá a gente para resolver o problema. Foi encaminhado pelo uro. E aí eu tava atendendo, fazia eletro, fazia exercício, né? E assim, cara, eletro para incontinência urinária, chatão, é anal, cara. Tipo, não é legal. Aí eu começo a ver que passa uma sessão, passa 2, passa 3, o cara vem cada vez mais contente. E o cara conversa durante a sessão, durante eletro, super feliz, né? Aí daqui a pouco eu paro. Cara, tudo bem com o senhor? Como que o senhor tá se sentindo? Esse fim de semana eu fui dar uma volta no parque e joguei dominó com meus amigos. Uau. Cara. Não tô precisando mais usar fralda. Você não sabe como eu tô feliz. Nossa, eu tô ficando todo arrepiado hoje. Mas cara, é isso. E assim, veja que ele passou por uma situação que não é nada boa. O tratamento era um tratamento ruim para um cara de 60 e poucos anos. Todo o tabu que tem. Sim, entendeu? Né? E, cara, ele não estava se importando. O resultado que ele teve era o que importava para ele. Que ele não precisava mais usar fralda e voltou a sair de casa, encontrou os amigos para jogar dominó na praça, deu uma volta no parque. Cara, eu tenho uma história, eu conto isso nos meus cursos, eu tenho uma história muito parecida com essa, né? Eu fazia reabilitação, quando eu era professor de graduação, a gente fazia reabilitação na clínica, reabilitação pulmonar, e aí DPOC, né? E a primeira pergunta que eu fazia para o paciente quando chegava é: o que o senhor gostaria de fazer que o senhor não consegue fazer pela sua doença? A famosa queixa principal. Claro, entendeu? Então, chegou um paciente lá e veja como, né, os nossos... Às vezes a gente dá muito pouco valor ao que a gente tem, esse corpo saudável que consegue fazer as coisas. E o cara olhou para mim e disse: eu queria ir no mercado fazer feira. Eu moro próximo ao mercado e eu não consigo mais ir no mercado fazer feira. É uma coisa que eu sempre gostei da minha vida. Vê como o sonho do cara às vezes parece simplista. Uma coisa muito simplista, né? E o objetivo do paciente às vezes não é o mesmo que o nosso. Não é.
E a gente começou um trabalho de reabilitação. 3 meses depois, esse paciente entra na clínica chorando. Mas ele chorava copiosamente. E eu assustei, né? O que está acontecendo? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Aí ele olhou para mim, pegou no meu ombro, assim. Na hora que eu peguei nele assim, o que está acontecendo? Ele pegou no meu ombro e disse, eu consegui ir no mercado. Porra. Entendeu? Então, eu falei que eu sou chorão, não vou começar ainda não. Cara, mas aquilo te dá sabe, uma energia, um gás, uma coisa boa, assim, de você dizer, poxa, eu mudei a vida de uma pessoa, a gente conseguiu mudar é isso, cara. Então, é ir além, é um clichê que a gente fala, né? A fisioterapia vai além, mas é isso. Qual é a medicação que vai pegar um DPOC e vai conseguir fazer ele no mercado? Nada. Exato. É um programa de reabilitação. O cara pode até não ter falta de ar, mas se ele não conseguir ir ao mercado, ele não tem o que é primordial, que é qualidade de vida. Qualidade de vida, basicamente isso. Mas esse erro é o erro que é tão cometido na terapia intensiva. É o MOB passiva, mais a ASP-NT, para todo mundo. Não tem uma proposta terapêutica, não tem uma prévia avaliação funcional, não tem uma prescrição. Não tem uma meta terapêutica. Não tem meta, não tem nada. Não tem meta terapêutica. Por quê? É aquele negócio. Nós sabemos, a literatura já evidenciou isso 1 milhão de vezes, o quanto nós temos impacto clínico sobre o paciente crítico. Só que a gente está acostumado a imaginar que o paciente vai sair quando melhorar a doença. E a gente não está colocando na nossa cabeça que nós podemos acelerar isso, que a funcionalidade do paciente pode acelerar isso. Só que isso exige uma prévia avaliação, uma meta, uma prescrição, um objetivo, uma conduta adequada, focada. Aquele atendimento de lote que... Ai, eu tô com 10 pacientes entubados, sedado, grave, o plantão tá pesado, porque eu tenho que fazer mobilização passiva em todo mundo, tenho que aspirar todo mundo. Cara, pelo amor de Deus. Não. Pelo amor de Deus. E é o erro que não busca a solução do problema, a resolutividade. Então, uma grande gama de profissionais não busca resolução dos casos. Ah, não, reabilita depois. Ah, não, trata depois. Empurra para a unidade de internação, empurra para o ambulatório, empurra... Tá só fazendo um carinho ali. E às vezes o cara não tá nem... Ele nem sabe, Guto, porque ele só tá reproduzindo aquilo que ele viu. Às vezes ele já começou a aprender errado. E aí é um buraco mais embaixo, né? No curso eu falo muito assim... Quando você chegar na beira do leito, pensa assim, o que eu posso fazer por esse cara hoje que vai devolver, que vai fazer ele ser de novo a pessoa que ele era antes de chegar nesse hospital? Porque assim, você tá lá na beira do leito, tudo bem, o cara tá entubado, chocado, mas assim, o que você como fisioterapeuta pode fazer hoje sem pensar só no que tá aqui na UTI? Pensa ele voltando para casa. O que você faz hoje que devolve ele melhor para casa? Porque às vezes falta essa visão um pouquinho de mais de longo prazo, digamos assim. Não só imediatista. Eu estava conversando isso uma vez com uma pessoa e a pessoa disse, você diz isso porque você não está no serviço privado, onde a gente tem que atender por produtividade, tem que atender muito para ganhar alguma coisa. Tudo bem, eu até concordo que o sistema é crudelíssimo, é cruel. É muito difícil conciliar essa coisa de qualidade com quantidade. É extremamente difícil. Mas a pergunta é, por que o cara vai para o público e ele faz a mesma coisa? Né? Então, cai a retórica aí. Concordo, tem essa questão do sistema de serviço prático. Mas o que a gente vê muitas vezes nos hospitais públicos onde não tem essa necessidade é a mesma coisa. É o atendimento ali, acabou, você não traçou meta, você não tem objetivo, você não resolveu. Né? Enfim, acho que falta isso, sabe? Acho que são vários pontos que não formam uma corrente. Elas não se encaixam. Então, eu não consigo avaliar. Se eu não consigo avaliar, eu não consigo traçar uma meta. E se eu não consigo traçar uma meta, eu não vou saber prescrever. É basicamente isso. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a mesma coisa para todo mundo. Sim. E aí não vai... E é isso que acontece com muita frequência. Ninguém vai ter o resultado que eu espero. E nenhum outro colega, ninguém que está naquele entorno vai olhar para mim e pensar, pô, esse cara é diferente. Vou te perguntar, jogar para vocês. Qual é a maior causa de atelectasia em paciente mecanicamente ventilado? Obstrução. Causa obstrutiva, na maioria das vezes, né? Vai avaliar um tampão de secreção, pum, obstruiu. Aí eu te pergunto, quem é o profissional que está lá para ser resolutivo nesse sentido? Fisioterapeuta. E aí eu te pergunto mais ainda,
um paciente, uma equipe que tem fisioterapia 24 horas por dia e que tem um paciente com atelectasia obstrutiva por 5 dias na semana, essa equipe está funcionando? Esse sistema está funcionando? Não está funcionando. Tá? Ninguém ali está resolvendo o problema. Ou seja, o cara está indo lá, aspirou, próximo plantão. Aspirou, ninguém está parando para dizer, não, eu vou parar nesse doente até eu resolver esse problema. E o sistema tá tão ruim que ninguém da equipe tá cobrando ele por isso. Ninguém É está porque cobrando. tá todo mundo acostumado. Naquela UTI, 80% dos pacientes são traqueostomizados. E foda-se, ninguém se preocupa com Por isso. quê, né? É o normal. É a característica da UTI. Cara, pelo amor de Deus, será que alguém se incomoda com o que tá vendo? É aquela velha história. Ah, morreu porque tava grave. Sim. Chegou a hora dele. Nossa, eu tenho uma raiva dessa A frase. culpa era da doença, não foi Mas dos erros. é muito simples. A métrica da UTI hoje é, se o doente sai, parabéns para a equipe. Se o doente morre, é porque era muito grave. É muito fácil trabalhar com o sistema binário, né? Aí é simples. É 0 ou 1. Então, acabou. Não É uma autoproteção, né? Não tem peso nenhum na equipe. Nenhum. Nenhum. Só tem benefício, né? Cara, eu Seu- gosto seu muito do irmão é caminho. Eu gosto sensacional, véi. Ó, eu só queria falar que pro meu irmão aqui, que ele comentou que eu sou feio, isso aí é por inveja, Mas viu? ele comentou de novo. Ele colocou aqui: a mãe falou que você tá lindo. Ué, claro. Porra, claro. Né? Pô, só minha mãe faz que eu tivesse velho. Ah, Fudeu, lascou. velho. A coruja, né? A história da Lógico. coruja, né? É, a Beijo, mãe. coruja total. A coruja total, né? Total. Mas isso é só um fato, que eu sou lindo é só um fato. A beleza depende do referencial, né? Não, isso é só um fato. No meu caso é só fato. Eu gosto muito do caminho que a gente tá tomando, mas pra gente avançar um pouco.